como é fazer um propósito com Deus? Como eu devo fazer um propósito com Deus? Talvez você esteja com essa dúvida. Eu quero te ensinar, segundo a Bíblia, como fazer um propósito com Deus de forma correta. Um propósito com Deus deve ser feito apenas por devoção a Deus. Entenda que não serve como uma forma de negociar com Deus. Deus, ele não negocia com ninguém. Antes de fazer um propósito com Deus, analise bem as suas intenções. Você precisa analisar com muita certeza, com muita seriedade, as suas intenções. Na prática, fazer um propósito com Deus é a mesma coisa que fazer uma promessa ou um voto. Você se compromete a fazer algo. A Bíblia avisa que isso é algo muito sério. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Então tome muito cuidado ao fazer um propósito com Deus. Entenda bem, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Eclesiastes, número capítulo 5, versículo 4 ao 5. Então nós aprendemos aqui que antes de fazermos o voto, precisamos ter certeza se é isso mesmo que queremos. Porque muitas pessoas fazem propósitos e não cumprem. E a Bíblia adverte isso. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir ele. E qual é o propósito do propósito? Essa é uma dúvida bastante recorrente entre muitas pessoas. Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Por que quero fazer esse propósito com Deus? Vejamos algumas motivações saudáveis para realizarmos um bom propósito com Deus. Primeiro, propósito para se dedicar mais a Deus ou às coisas de Deus. Uma promessa pode ser uma forma de mostrarmos o nosso desejo de servir mais e melhor a Deus. Você pode usar e fazer um propósito nesse foco. Você pode fazer. Ou fazer um propósito para se aproximar mais de Deus e aprofundar o seu relacionamento com Deus. Você pode fazer um propósito para agradecer a Deus. Algumas pessoas, por exemplo, fazem um propósito com Deus para agradecer por algo que Ele fez. Isso é uma forma de dar glória a Deus por sua bondade. Em Salmos 116, versos 7 ao 19, vai dizer assim: oferecei a ti um sacrifício de gratidão, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia! Você também pode fazer um propósito para ouvir melhor a voz de Deus. Um exemplo desse tipo de propósito é o jejum. Nós também iremos retratar aqui acerca do jejum em um outro vídeo. Mas você também pode fazer um propósito para suplicar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Fazer um propósito com sinceridade é cumprir o que prometeu. Agradar a Deus, entretanto, precisamos analisar a nossa motivação em fazer um propósito. Um voto ou propósito com Deus não deve ser como um negócio. Ele não tem nenhuma obrigação de lhe dar algo quando você faz um propósito com Ele. Se você fizer um propósito com Deus, deve ser por amor e dedicação a Ele, não como uma troca ou barganha. Tudo que Deus nos concede é fruto da sua misericórdia e graça, e não tem nada a ver com mérito pessoal. Então nós precisamos discernir isso que foi criado, que se eu fizer um voto com Deus, Ele é obrigado a me dar aquilo que eu estou pedindo. E a Bíblia nos avisa e nos alerta que não. Deus, tudo aquilo que Ele nos dá, tudo aquilo que Ele nos fez, foi por causa da sua misericórdia e graça. Aquele favor imerecido, nós não merecíamos, mas Deus a si mesmo fez.
Tem exemplos dentro da Bíblia de um propósito bem-sucedido com Deus. O primeiro, como por exemplo, o de Jacó. Quando fugia do seu irmão Esaú, fez um propósito com Deus. Ele disse que se o Senhor estivesse com ele, cuidando dele, dando-lhe comida e roupa e levando-o de volta em segurança à casa do seu pai, então o Senhor seria o seu Deus e de todo o que ganhasse, ele daria o dízimo. Isso está escrito em Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao 22. O Senhor abençoou Jacó, dando-lhe muito mais do que ele poderia imaginar. Então ele fez um propósito com Deus. E não só isso, ele foi fiel e cumpriu aquilo que ele tinha feito com Deus. Mais um exemplo, Jonas, quando fugia do Senhor, após ser engolido por um peixe, fez uma promessa a Deus. No ventre do peixe, ele prometeu obedecer a Deus ao ir a Nínive para pregar naquela cidade. Em Jonas capítulo 2, versículo de número 9. O Senhor abençoou Jonas e fez com que o peixe vomitasse o profeta em terra firme. Jonas cumpriu o que prometeu e toda a cidade de Nínive se arrependeu dos seus pecados. Olha que coisa linda! Então há uma diversificação de propósitos que você pode fazer para com Deus. Aqui eu quero te falar um detalhe, a maneira certa de fazer um propósito com Deus. Após analisar o porquê você quer realizar o propósito, você precisa pensar no que você fará. Essa é outra coisa que você precisa tomar muito cuidado. Deus não quer que você se machuque ou faça mal a outra pessoa. Analise sua situação e decida se sua ideia é possível segurar e cumprir. Não prometa fazer algo que está fora do seu alcance, como doar mais dinheiro do que você tem, ou fazer um jejum mais prolongado do que o seu corpo possa suportar. Realize um propósito que você sabe que vai conseguir cumprir. Decida como você fará o seu propósito com Deus e cumpra. No entanto, se você descobrir que o seu propósito não é bom, ou sentir de Deus que não deve continuar, pare. Não faça nada que vai te prejudicar. Então as pessoas erram em pensar que dá mais, que sofrer, que Deus quer ver a nossa mutilação. Não, Ele só quer a nossa obediência. Agora eu quero concluir, porque talvez alguém fale para mim: fiz um propósito com Deus, que não consegui cumprir o que eu faço. Peça perdão a Deus por realizar um propósito insensato. Deus sempre perdoa quem se arrepende. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele não vai lhe obrigar a fazer algo que você não consegue, mas isso não significa que você pode fazer continuamente propósito com Deus de maneira irresponsável. Da próxima vez, pense melhor sobre o propósito antes de comprometer-se com o Senhor. Então tome muito cuidado. Se você faz algo, faça, mas faça com total prudência e sabedoria. E não erre mais nisso. Aprenda com o Senhor. Se for para fazer, cumpra. E não prometa sem cumprir. Deus te abençoe.